O tema da mensagem é o que Deus espera do discípulo. É uma pergunta, o que Deus espera de nós? Nós estamos aí fazendo uma série de pregações, ao todo 3. A primeira foi pregada no último domingo de janeiro, está sob o título Quem pode ser discípulo? Hoje a pregação, o tema da pregação, o que Deus espera do discípulo, e na conferência de carnaval iremos falar sobre a identidade do discípulo, então você pode assisti-las em conjunto, porque estão relacionadas. Nós vimos na pregação passada, só para te contextualizar, o que Jesus nos disse sobre os pré-requisitos, de quem pode ser discípulo, ou seja, aquele que Jesus considera discípulo, o que você precisa ter minimamente, o que o Senhor precisa minimamente encontrar na sua vida, para não te considerar um mero simpatizante do cristianismo, um mero espectador do cristianismo, alguém que está na multidão, mas que não é considerado pelo próprio Deus um discípulo. Ou seja, Jesus nos disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive mais do que a nós mesmos, inclusive mais do que a nossa própria família. Jesus nos disse que, se quisermos ser considerados discípulos, devemos tomar nossa própria cruz, e vimos que isso significa aceitarmos ser humilhados com Ele. Se nós quisermos ser discípulos, devemos fazer um cálculo inicial. Por quê? Para que nós não retrocedamos durante a caminhada. Jesus nos manda fazer um cálculo para segui-lo. Ele nos manda renunciar a tudo, ou seja, o discípulo deve ser capaz de renunciar a tudo que está entre ele e o seu mestre. E isso não são apenas pecados, qualquer coisa que possa separá-lo de Jesus. Nós vimos também que Jesus nos adverte que devemos ser sal, ou seja, não podemos perder a essência. Precisamos continuar fazendo discípulos, ou seja, aquilo que somente discípulos podem fazer, que é outro discípulo. Ninguém mais pode fazer outro discípulo a não ser alguém que se tornou discípulo antes. Isso é ser sal também. E vimos por fim que Jesus nos adverte a ouvi-lo. Aquele que perde a capacidade de ouvir a Deus não pode ser discípulo. Hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos ver como alguém que já é considerado discípulo por Jesus, que já decidiu segui-lo e caminhar no caminho estreito, deve ser e deve se comportar. Amém? Então, o que Deus espera do discípulo? O apóstolo Paulo nos ajuda na carta que ele escreve aos Gálatas, uma igreja que estava sob ataque de falsos mestres que queriam perverter o verdadeiro evangelho. Amém? Ele nos ajuda nisso. Vamos lá. Gálatas 5, do 24 em diante, diz assim o texto sagrado. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos possuídos de vanglória, provocando ou irritando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Até aqui. O primeiro verso aí do texto que lemos diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Primeira coisa, então, do que Deus espera dos seus discípulos. Deus espera que o discípulo esteja morto, crucificado. Deus não espera que o discípulo seja uma pessoa melhor. Deus não espera que o discípulo seja uma pessoa remendada. Deus não espera que o discípulo faça coisas melhores, simplesmente, por si mesmo. O que Deus espera é que o discípulo esteja crucificado, morto, assim como o seu Senhor estava. Nós vimos na pregação inicial, na pregação anterior, melhor dizendo, que Jesus nos disse que num passo inicial, para que ele considere alguém discípulo, para que ele olhe para a vida de alguém e diga, essa pessoa é realmente um discípulo, ele nos exigiu que tomássemos a nossa própria cruz e o seguíssemos. E vimos que isso significava aceitar ser humilhado com ele, porque a morte por crucificação
era não apenas uma condenação à morte, mas uma humilhação pública. Significava que aquela pessoa deveria ser esquecida, ela deveria ser amaldiçoada. Tanto é que a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado em um madeiro. É isso que significava, era uma humilhação completa. E Jesus diz, olha, se você quer me seguir, aceite ser humilhado comigo. Tome a sua cruz e venha após mim. Só que Jesus ainda, quando disse essas palavras, obviamente, não havia sido crucificado. Agora, depois da crucificação, o apóstolo dá o passo seguinte. Uma vez que você já tomou sua cruz, uma vez que o discípulo já aceitou ser humilhado com ele, uma vez que o discípulo já está na estrada, no caminho estreito, então agora, o final de carregar essa cruz não é outro a não ser crucificar a si mesmo. É para isso que serve uma cruz. Você carrega uma cruz, não é para outra razão, a não ser no final dessa estrada ser crucificado. A via dolorosa que Jesus percorreu teve como fim o Gólgota, a crucificação no Calvário. Jesus diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha após mim. E o apóstolo Paulo complementa depois, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo agora, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus diz, tome sua cruz e venha após mim. O apóstolo diz, já estou crucificado com Cristo. É isso que Deus espera dos seus discípulos. E a pergunta que vem é o que significa exatamente sermos crucificados com Cristo, ou crucificar a nossa carne, que é uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Gálatas. Em primeiro lugar, crucificar a carne significa matar o seu pecado. Significa cortar a mão direita. Significa arrancar o seu olho direito. O apóstolo Paulo usa uma expressão de obras da carne na carta aos Gálatas, e ele diz quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, bebedeiras, orgias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é viciado em falar mal do seu irmão, ou seja, se você não controla a sua língua, se você não se dá ao respeito e não consegue manter a sua mão longe da sua namorada, do seu namorado, se você é um pilantra que não consegue manter o seu olho longe da mulher do outro, se você é um desses, se você pratica essas coisas, e se você dá a desculpa de que é impossível não praticar essas coisas porque é a natureza, porque é mais forte, porque todo mundo faz, então você precisa saber que você não vai conquistar muitas coisas na vida, porque você não consegue sequer dominar a si mesmo. E muito menos você vai conquistar coisas no reino, porque você não o herdará. Porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, disse o apóstolo Paulo. O hino nacional do inferno é: isso é normal, todo mundo faz. É a natureza. Esse é o hit preferido que toca no inferno. Todo mundo faz, não tem como segurar. É assim que funciona. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você pratica essas coisas, você não entendeu nada ainda do que é vida com Deus. Você não entendeu nada ainda do que é o poder do Espírito Santo agindo em nós e produzindo domínio próprio. Você precisa conhecer esse lado de Deus. É melhor você cortar a mão direita, é melhor você arrancar o olho direito. E como que eu faço isso, afinal de contas? Na força do meu braço? Na minha força de vontade? Na minha mudança de pensamento? Obviamente que não. Você faz isso por meio da fé em Cristo Jesus, na força do Espírito de Cristo e não na sua força apenas, porque se você tentar matar o seu pecado pela sua própria força, você perderá essa guerra. Porque quem luta contra a carne não somos nós mesmos, é o Espírito quem luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E eis aí uma luta justa.
O Espírito Santo que tem todo o poder contra a tua carne. Aí está uma luta justa. Você contra a sua carne vai perder, com toda certeza. Eu não estou dizendo que você não é responsável pelos seus atos, estou dizendo que você vai perder. Você precisa buscar força para vencer o que é impossível vencer naquele que é forte. Precisamos parar de conversa. Porque a palavra diz que o Espírito Santo está nessa briga. E se ele está nessa briga, há poder suficiente para vencer qualquer obra da carne. E é isso que Deus espera. Resta saber se é isso o que você quer também. Se você deseja matar a sua carne, se você deseja ser crucificado junto com Cristo. Isso é o primeiro conceito do que é crucificar a carne. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne. O segundo conceito é, crucificar a carne significa crucificar a nossa justiça própria. Ou seja, qualquer boa obra humana praticada com toda a boa intenção, mas no intuito de limpar a sua barra diante de Deus. Isso tem que morrer também, sua justiça própria. Então é mais ou menos assim, eu pratico boas obras porque isso irá me salvar ou me manter salvo. Então eu sirvo lá no Kids para dar uma descontada nos meus pecados. Eu sirvo na diaconia para dar uma limpada na minha barra lá. Eu faço coisas boas para Deus para ver se Deus fica menos bravo comigo e eu continuo na mesma vida. Isso é justiça própria. Isso é agir tentando pagar a própria conta. Isso não vai acabar bem, é uma motivação errada. Crucificar a carne não é só matar o seu pecado. É também abrir mão da sua justiça própria para confiar 100% em Cristo Jesus, na obediência de Cristo, no sacrifício dele, que é somente pelo sacrifício de Jesus que nós somos aceitos por Deus Pai. É somente a justiça de Cristo que satisfaz a Deus Pai. É aquela história, Deus é fácil de agradar, mas é difícil de satisfazer. Qualquer filho pode agradar a Deus, mas somente Jesus satisfez a Deus ao ponto de aplacar a sua ira. Somente Ele. E como que eu faço isso? Como que eu mato a minha justiça própria? Pela mesma fé anterior que nós falamos, pela mesma fé em Cristo Jesus. Você deve viver em total obediência, fazendo todas as boas obras que você pode fazer. Você deve se dedicar e se entregar a Deus ao máximo que você puder. Porque, veja bem, irmãos, alguém que está fazendo todo o esforço do mundo por obedecer a Deus, não é legalista. Legalismo não é isso. Alguém que de fato, de coração, está procurando obedecer a Deus. Nós devemos viver assim. Isso, na verdade, é o sintoma de uma pessoa que é salva, porque só os salvos anseiam por obedecer a Deus. Legalismo é outra coisa. Legalismo é você fazer a justiça própria. É você fazer tentando pagar a própria conta do pecado. Nós devemos viver assim em total obediência, mas ao mesmo tempo sabendo que nós só podemos confiar em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Precisamos abrir mão da nossa justiça própria. Nossa obediência nunca será suficiente, porque se fosse suficiente, não precisaria ter fé em Jesus. Nós poderíamos ter fé em nós mesmos. Nunca será suficiente. Fé apenas nele. Deus espera que o discípulo esteja morto. Discípulo bom é discípulo morto, crucificado com Cristo, junto com suas paixões e os seus desejos, junto com a sua justiça própria. Esse é o primeiro ponto que Deus espera de nós. Segundo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Espírito aqui com E maiúsculo, né? Espírito Santo. Vivemos, recebemos vida pelo Espírito e também andamos pelo Espírito Santo. Deus, irmãos, não espera que o discípulo faça o seu próprio caminho. Hoje em dia nós temos essa, né? Que nós temos que ser muito autênticos e nós temos que trilhar o próprio caminho, deixar a nossa marca. Deus não espera isso dos seus discípulos. O que Deus espera é que nós andemos pelo Espírito, pelo caminho estreito do Espírito, não pelo nosso próprio caminho. A beleza do que Deus faz em seu povo também está no fato de que Deus não exige apenas a crucificação dos nossos pecados. Quando Deus diz, olha, eu espero que você esteja crucificado, morto,
com as suas paixões e desejos. Mas a história não acaba aí, essa é a beleza da coisa. Porque o que Deus espera encontrar nos seus discípulos não é morte, é vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância, é uma vida cheia. Andar no Espírito nada mais é do que a vida real que Deus tem para nós, para cada um de nós. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio para que nós tivéssemos qualquer tipo de vida, um tipo de vida mais ou menos cheia, um tipo de vida mais ou menos em obediência, um tipo de vida que fica vacilando, que é mais ou menos o copo meio cheio, e mais ou menos boa, ou mais ou menos cheia da presença de Deus. Não. Ele veio para que nós tivéssemos, de fato, uma vida que só Deus pode dar. Uma vida incrível, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que não é monótona. A vida que sempre procuramos. É para isso que Ele veio. Essa vida que Deus nos propõe, ela jamais será uma vida que pode, por um acaso, ser produzida pelo esforço humano. É a vida que Deus tem, só Ele pode dar. Não é uma vida do tipo, olha, sabe aquela conversão parcial de evangélico nominal? Do tipo, olha, não, depois que comecei a ir para a igreja, nem depois conheci Jesus, depois comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja, eu estou melhor, o cara fala. E melhora mesmo, lógico. Porque o cara fala assim, parei de beber. Parei de beber, eu gastava tudo lá e parei de beber. Parei de fumar. Está aqui o programa para a gente parar de fumar, qualquer um, você não precisa ser cristão para isso. Eu comecei a juntar mais dinheiro, começou a sobrar dinheiro em casa, parei de bater na mulher, comecei a lavar a louça em casa, comecei a ajudar a cuidar mais dos filhos, comecei a ter mais relacionamento com meus filhos, comecei a fazer exercício físico, comecei a comer melhor, fui homenageado na Câmara de Vereadores, recebi lá uma moção de aplauso do Edgar. Irmãos, qualquer ateu faz isso. Isso não é a vida do Espírito que Deus tem para nós, é óbvio que não é. O que Deus espera de nós, o que o agricultor espera encontrar na terra do seu e do meu coração, não é o fruto do homem, é o fruto do Espírito produzido no homem. É só o que Deus pode fazer, não é o que eu e você podemos fazer. Essa vida que Deus tem é humanamente impossível de fabricar por nós mesmos. Ele quer você verdadeiramente vivo, incrivelmente vivo, totalmente vivo, em todas as áreas da sua vida, produzindo amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, o fruto do Espírito, que homem nenhum pode produzir por si mesmo, a não ser que tenha, viva e ande pelo Espírito Santo. O homem não pode produzir amor verdadeiro por si mesmo, por uma razão muito simples. Foi Deus quem nos amou primeiro, para que depois nós o amássemos. Nós nunca saberíamos o que é o amor verdadeiro se Ele não tivesse nos amado primeiro. Só Ele produz isso em nós. O que nós chamamos de amor do dicionário não é o mesmo amor do Calvário, é outra coisa. É diferente. Só Ele pode produzir esse fruto em nós. O agricultor tem que produzir isso, lutar com a terra do nosso coração para que esse fruto surja, o fruto do amor. O homem não pode produzir nem ter paz verdadeira, porque a paz verdadeira só o Senhor pode dar e o mundo não conhece, como diz nosso Senhor. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. É diferente. Só Deus pode dar a paz que nós temos. Você e eu não podemos produzir alegria verdadeira, porque somente na presença de Deus é que encontramos alegria verdadeira. Só Ele pode nos dar isso. O homem não tem a paciência que Deus tem, porque só Ele foi capaz de suportar tudo que suportou, mesmo sendo inocente. Ele carregou nossas dores, os nossos fardos pesados. Salmo 80 diz, bendito seja o Senhor que dia após dia carrega os nossos fardos.
Ele carrega os nossos fardos, as nossas dores, todos os dias. Só Ele tem essa paciência, que quer produzir em mim e você também esse mesmo caráter. O homem não tem domínio próprio por si mesmo. Por que ele não tem? Porque na luta da carne contra a carne ele perde, ele não tem domínio próprio. Porque ele é escravo do pecado. Nascemos escravos do pecado e nascemos escravos da lei. A lei é santa, boa e justa, mas ela, caída em corações pecadores, nos mata. Porque a lei acaba por nos condenar, porque somos pecadores. Até que o libertador invada o nosso Egito, nos tire da terra da escravidão e nos faça atravessar pelo mar vermelho dos nossos pecados e nos coloque na terra da liberdade, não temos domínio próprio, porque é o Espírito quem luta contra a carne e é a carne quem luta contra o Espírito. A guerra é dele. Ele nos tira da escravidão do nosso pecado, derruba os nossos faraós e nos coloca em total liberdade e frutifica em nós o fruto do domínio próprio, para que possamos romper com o pecado verdadeiramente. O fruto é dele, não é do homem. Só que você precisa compreender uma coisa, presta bem atenção em mim. Esse fruto bendito do Espírito Santo que é produzido na terra do nosso coração, na terra boa do nosso coração, só nascerá depois que você crucificar as obras da carne pela fé. O fruto do Espírito jamais será produzido antes de você crucificar a si mesmo. Jamais. É preciso estar morto para que o fruto do Espírito nasça. É preciso que um morra para que o outro viva, porque o Espírito luta contra a carne. E a carne contra o Espírito, um tem que morrer. No seu coração. Para que o outro viva. É por isso que o apóstolo diz, não apaguem o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. O que tem que ser crucificado é a nossa carne. Esse fruto só nasce se você quiser ser crucificado junto com Jesus antes. A decisão é nossa. Deus espera que o discípulo mate seu pecado por meio da fé, para que esse fruto possa brotar. Deus espera que você ande no Espírito e não nos seus próprios caminhos. Amém? Terceiro ponto. O texto segue. Não sejamos possuídos de vanglória, irritando uns aos outros, ou provocando uns aos outros em uma outra tradução, e tendo inveja uns dos outros. Deus espera, meus irmãos, que o discípulo se glorie apenas na cruz de Cristo. E não em si mesmo, porque jamais devemos nos esquecer de onde viemos, ou seja, de dentre os mortos. Ele nos resgatou de dentre os mortos do meio do pecado para o reino de Deus. É muito interessante essas palavras do apóstolo, porque vanglória significa uma junção de duas palavras, né? Vão e glória. No grego é a mesma coisa. Vanglória é uma glória que é vazia, que é vã. Ou seja, é uma glória firmada no vazio. É uma glória firmada em si mesmo. No ar, em algo que não é firme. O texto ele vai no sentido de alertar para não se deixar ser possuído desse sentimento maldito de vanglória. Ou seja, correr atrás da própria glória, quem corre atrás da própria glória tem a intenção de ficar cheio. Tem um vazio que quer ser preenchido, é isso que a pessoa está buscando. Mas o apóstolo está advertindo que essa glória é vã. E a pessoa que trilha essa estrada não terminará cheia, ao contrário, estará vazio e estará humilhado no final das contas. Não se permitam ser possuídos de vanglória, assenhorados de vanglória, ou seja, algo que toma o nosso coração à força, que perdemos o controle. Existe uma glória
que não é vã, que é verdadeira. Ou seja, onde ela está, essa glória que é verdadeira? Na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz, longe de mim gloriar-me em alguma coisa, a não ser na cruz do meu Senhor Jesus Cristo e esse crucificado. Ele diz isso. Ele chega a dizer em outro momento, olha, eu nem merecia ser chamado apóstolo. Só que pela graça de Deus eu sou o que sou. É o que ele está dizendo, eu não me glorio em mim mesmo. Eu nem merecia, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça, pelo perdão que foi dado na cruz, eu sou o que eu sou um apóstolo. E se eu sou um apóstolo, é isso que eu sou e ponto final. E ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém me enche a paciência. Ninguém questione minha autoridade. Eu não merecia. Mas pela graça, Deus me fez ser o que eu sou. Percebe a diferença? De alguém que se vangloria daquele que coloca a glória no lugar certo, esse é o nosso apóstolo Paulo. Não tem razão de ser, meus irmãos, nós gloriarmos em outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor, porque é a partir da morte do nosso Salvador que começa a nossa vida. É a partir dela, antes dela não existe nada. Não existe vida. A nossa vida começou a partir da morte do nosso Salvador. Quando nós depositamos essa glória nos nossos próprios feitos, nós roubamos a glória de quem realmente merecia. Nós roubamos a obra do artista. Nós cometemos um crime, cometemos plágio. Nós falsificamos os fatos. Nós falsificamos a verdadeira forma como as coisas aconteceram. A glória não é nossa. Trazer a glória para nós é nos colocarmos numa posição de vanglória. É muito interessante o que o apóstolo coloca, porque a psicologia, irmãos, e mais uma vez eu sempre repito isso, eu não entendo que a Bíblia deva alguma coisa para a ciência, a Bíblia não deve absolutamente nada para a ciência, mas a psicologia, ela classifica aqueles que têm um sentimento persistente de vanglória de transtorno da personalidade narcisista. É um transtorno, é uma doença que a psicologia trata. Diagnóstica, tal, tem o diagnóstico e a pessoa tem que tratar enfim, de várias formas isso. Mas a Bíblia chama isso aí, de pessoas narcisistas e outras questões, de pecado mesmo. Satanás. Esse é o nome que a Bíblia dá. Satanás, demônio. Porque tem muita coisa que a ciência fala que é doença, que a Bíblia fala que é pecado. Tem muita coisa que a ciência diz que é natural, tal, que a Bíblia chama de pecado. Agora, esse tipo de gente, só para contextualizar, usei esse exemplo, para ficar mais na nossa linguagem do século XXI, esse tipo de gente cheia de vanglória, ou os narcisistas que sejam, pessoas com esse tipo de problema, que tem um sentimento persistente de grandeza, está sempre insatisfeito. Não é porque eles têm necessidade de algo, mas é porque eles sempre desejam alcançar algo que não existe. Porque eles estão possuídos a tal ponto de vanglória que não tem glória no mundo capaz de satisfazê-los mais. Não tem glória no mundo suficiente para dar para eles do tanto que eles acham que merecem ser glorificados. É um saco sem fundo. Por mais que alcancem, nunca estão contentes. Por mais que sejam elogiados, nunca é suficiente. Estão viciados em glória pessoal. Em autoglória, em vanglória. Viciados. Estão tão drogados quanto e tão viciados quanto um fumante, quanto um drogado, um dependente químico. Vive e morre por conta de elogios. Vive e morre por conta da autoimagem. Agora presta bem atenção em mim mais uma vez. A pessoa que está possuída de vanglória, quase que 100% dos casos, vai ouvir o que eu estou falando e vai achar que não tem nada a ver com ela. Essa é a maldição de quem está possuído de vanglória. Chega uma hora que não consegue mais voltar do arrependimento, a estrada se perde, a estrada, ele não passa mais tanto tempo por aquela estrada que o mato toma conta e ele não acha mais o caminho de volta. Então deixa eu dizer assim, para você que está me ouvindo e desconfiou um pouco, uma luzinha lá no final do túnel, que é com você que eu estou falando.
Porque se você desconfiou um pouco que é com você mesmo. Não perca mais essa estrada de vista, você tem que abrir a picada de novo. Deixa eu te ajudar para ver se é você com quem eu estou falando. Algumas perguntas para fazer um diagnóstico, consulta grátis aqui no consultório. Vamos lá. Você já passou por vários lugares, seja igreja, trabalho, qualquer coisa que seja, e achou que foi injustiçado em todos? Porque eu conheço pessoas que foi injustiçado em todos os lugares que passou. Todo mundo está errado. A pessoa é sempre injustiçada. Será que é possível algo desse tipo? Eu não sei se é possível. Os irmãos trabalham aqui em presídio, tem um. Só tem inocente lá, não tem, Paulo? Não tem só inocente no presídio? Sempre foram injustiçados. Sempre o juiz foi muito severo, ou então aconteceu um imprevisto, né? A polícia chegou na hora. É imprevisto, né? Flagrante virou imprevisto, né? É isso. Você é essa pessoa que é injustiçada em todos os lugares? Porque, veja bem, se todo mundo está sempre errado e você está sempre certo, não seria isso um tipo de vanglória? Em que você sempre está certo, porque você, afinal de contas, é muito superior a todos. É claro que os outros estão errados, não é você. Olha a estrada do arrependimento sumindo da frente da pessoa. Segunda pergunta. Você considera que chega em um lugar e sempre dá o seu melhor, com as melhores das intenções, mas as pessoas nunca te compreendem e no final se voltam contra você? Porque tem gente assim, chega para servir, faz do jeito dela, tudo do jeito dela, ninguém pediu para fazer, faz do jeito dela, só do jeito dela e só aceita servir do jeito dela. Obviamente isso não dá certo, as pessoas reclamam e aí ela vem chorar. Mas eu estava com a melhor das intenções. Eu dou o meu melhor sempre, as pessoas não recebem. Ou seja, eu sou a pessoa boa. O resto do mundo é um bando de perdido que não consegue receber esse presente maravilhoso que você entrega. Satanás, irmão. Se você está se identificando, não foge de mim aqui. Não foge de Deus, é com você que eu estou falando. Se arrepende. Terceira pergunta. Você tem dificuldades em manter relacionamentos muito longos porque as pessoas pisam na bola com você de uma forma imperdoável? Está cheio de pessoas que eu conheço que não olham mais na cara da outra porque cometeu-se um pecado, um erro terrível. Onde já se viu pisar no meu calo, com toda essa glória, com todo esse esplendor, com toda essa superioridade. A pessoa ousou magoar-me. Então, ela será eternamente privada do meu olhar e da minha atenção. Aonde que está o gloriar-se na cruz de Cristo que sofreu toda a injustiça e nos perdoou mesmo assim? Você é desses, com dificuldade de manter relacionamentos longos? Porque as pessoas te magoam demais? Vamos lá, terminou não? Você sente que seu trabalho não está à sua altura? E se frustra porque você acha um desperdício alguém com todo o seu talento estar ali, naquele serviço tão simples? E você vive insatisfeito com o seu trabalho? Se sente superior? O trabalho que Deus te deu, que sustenta sua casa, não serve? Precisa de algo mais porque você nasceu iluminado? Não seria vanglória? Você tem um grande talento, mas na sua percepção, muitos não são dignos de estar com você porque não têm o mesmo talento que você, porque não são tão bons. Então você separa um time próprio, que são os seus eleitos com o qual você se relaciona? Não, eu só faço o meu trabalho se for com esses aqui, o resto eu não quero. Seria você um Deus do Olimpo? Intocável?
Um Deus grego? Cheio de vanglória? Como eram os deuses gregos? Você entende que elogios são a forma de confirmar que você é importante e se não receber, você se sente inseguro? Ou então o seu valor está no que você faz e quando você perde o que você faz ou perde o emprego, então você não tem mais dignidade porque toda a sua dignidade estava no seu emprego? Ou você vive e morre por elogios? Se alguém não te elogiar, então quer dizer que você não é aceito? Vanglória? Você, em geral, pensa que quando não acatam a sua ideia, você se irrita porque você só queria o bem de todos, mas ninguém nunca te compreende? Deixa eu te falar, irmão, se você respondeu positivamente para alguma dessas perguntas, deixa eu te dizer algo com muito amor. Você não é um gênio incompreendido. Você está possuído de vanglória e precisa se arrepender hoje. E talvez a única forma de Deus acessar o seu coração seja partindo ele em dois hoje. Porque a estrada do arrependimento já se perdeu. O traço maldito de todo narcisista, de toda pessoa que tem esse transtorno, de toda pessoa que é possuída de vanglória, é a incapacidade de se arrepender, de enxergar o próprio erro. A ciência diz que não tem cura, mas eu não acredito na ciência, eu acredito no Deus Todo-Poderoso que chama qualquer pecador ao arrependimento. A palavra é poderosa para partir corações e para mudar vidas. Você precisa confessar o seu pecado. Se você ainda ficou com dúvida depois de tudo isso aqui, pergunta para sua esposa se você é essa pessoa. Aí não tem erro, irmão. Pergunta para o seu esposo. Não sai daqui sem arrependimento. Não sai daqui sem arrependimento. O final dessa estrada é para longe de Deus. Não continue nela. Só que o problema, ele vai além daqueles que são possuídos de vanglória, não acaba aqui. Porque aqueles que são possuídos de vanglória não complicam só a própria vida, complica a vida do corpo inteiro. Porque veja o texto, não sejam possuídos de vanglória, provocando e tendo inveja uns dos outros. A coisa nunca fica só em quem tem o problema. Quando o sujeito tem esse sentimento, ele tem um sentimento errado consigo mesmo, logo ele vai ter um relacionamento errado e um sentimento errado para com os outros. Não tem como você ter um relacionamento certo com os outros se você tem um relacionamento errado consigo mesmo. É óbvio que vai acontecer isso. E esse sentimento errado, ele pode prender para dois lados, o sentimento de vanglória. Ou ele pode pender para superioridade, certo? Ou seja, é o clássico, né? O sujeito se sente tão superior que aí ele se sente no direito de provocar ou irritar os irmãos, porque ele é superior. Não tem outra maneira de fazer isso. Ele se sente nesse direito de desprezar o outro porque ele é superior. Ou então ele vai fazer isso para ele continuar alimentando esse sentimento dele. Então, como eu sou, eu não posso ser rebaixado, então eu vou fazer isso. Eu vou continuar provocando, irritando o meu irmão, porque eu sou assim mesmo. Eu sou o melhor, eu estou acima, eu não estou na mesma prateleira. Talvez você que não seja assim, se surpreenda em entender que tem pessoas na igreja assim, existem. Pessoas que de fato acreditam que são superiores às outras, que estão num patamar diferente das outras. Chega a ser engraçado, né? Porque é uma contradição. Porque não se gloria na cruz, né? Se o nosso Senhor fez o que fez, não deveria haver, mas existe, porque nós somos caídos. E esse sentimento, esse problema, ele pode pender para a inferioridade também. Aqui que está a grande questão. Ou seja, o sujeito é possuído de vanglória, mas ele percebe na caminhada que tem alguém com uma glória maior que a dele em alguma área. A luz de alguém está mais clara que a dele. E aí o que acontece no coração de quem está possuído? Inveja. Ou seja, é o que o apóstolo diz. Não se permitam ser possuídos de vanglória, por quê? Porque se vocês se deixarem, vocês vão acabar por provocar ou irritar seus irmãos ou ter inveja deles. Porque ele está tão possuído que ele pensa, não é possível que existe alguém com mais glória que eu. É a bruxa da Cinderela, né? Cinderela ou Branca de Neve, não lembro, eu sempre confundo. Né? Tem alguém no mundo mais bela do que eu, né?
diz lá a bruxa, né? Não pode ter. Não é possível que exista. E o que ela faz? Ela persegue. Ela quer matar. É Branca de Neve ou é Cinderela? É Branca de Neve, certo? Quer matar a Branca de Neve. Sempre confundo, não tem jeito. Nunca... A bruxa olha no espelho e ela pergunta, tem alguém? Não é verdade? A hora que ela descobre que tem, meu Deus, ela precisa ser eliminada. É exatamente o que o sujeito possuído de vanglória faz na igreja. Tem alguém melhor que eu, ele precisa morrer. Ele precisa ser eliminado porque eu sou a pessoa com mais glória que existe. Quando o sentimento pende para a inferioridade, acontece a inveja. Quando ele pende para a superioridade, acontece a irritação, a provocação. Se você permitir que esse mal tome conta do seu coração, você terminará desprezando ou invejando os outros e terminará longe do reino de Deus. O remédio para essa desgraça, meus irmãos, não é outro a não ser gloriar-se apenas na cruz de Cristo, não buscar a glória pessoal, sair dessa corrida maldita, insana, por reconhecimento próprio. O verdadeiro cristão, se o evangelho é verdade, se eu sou aceito por Cristo Jesus, por Deus Pai em Cristo Jesus, se eu sou aceito pela pessoa que mais importa, se essa verdade descer ao nosso coração, então nós temos que sair da corrida por autoestima. Não é que nós temos que ser mais amados ou menos amados, nós temos que esquecer de nós mesmos. Devemos pensar menos em nós mesmos. Sair da corrida. Porque o servo de Deus, o filho de Deus, o discípulo, ele não está preocupado com a sua autoimagem. Ele não despreza ninguém, porque ele saiu da corrida. Ao contrário, ele ama os irmãos. E ele também não sente inveja de ninguém, porque ele sabe muito bem quem ele é diante de Deus. Ele não precisa, ele saiu da corrida. Quem está nessa corrida, por reconhecimento e glória pessoal, é o mundo. Aquele que tem o Espírito Santo não precisa disso. Somos todos aceitos em Cristo Jesus pelo mesmíssimo sacrifício, e é por isso que nós devemos gloriar apenas na cruz do nosso Senhor, que morreu por cada um de nós. Então Deus espera que os discípulos se gloriem apenas na cruz de Cristo, e não em si mesmos. Quarto ponto, o texto segue. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com brandura e mansidão. Deus espera que os discípulos tenham misericórdia. Você percebe que o apóstolo manda corrigir. Vocês são espirituais, ou seja, vocês têm o Espírito. Tem que ter correção, mas a correção tem que ser com brandura. Restaure os pecadores com gentileza, com brandura, com bondade, humildade, sem se sentir superior, sem ser possuído de vanglória. Por que o apóstolo recomenda isso? Porque ele poderia dizer, restaure, e não dizer mais nada, mas ele diz, restaure com brandura, quando alguém for surpreendido em algum pecado. A resposta é muito simples, porque a igreja pode se tornar facilmente um ambiente hipócrita, em que uma elite cheia de orgulho e vanglória corrige a outra sem se lembrar dos próprios pecados. Facilmente pode acontecer isso. Isso se chama ambiente religioso. Facilmente. A igreja pode se tornar facilmente um inferno, se tivermos uma liderança que se glorie em si mesma e não na cruz de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, se nós não aceitarmos a verdade bíblica, que a igreja ela é a reunião dos piores pecadores, nós vamos ser um bando de cínico, eternamente. Como que você me prova isso? É simples. Olha a igreja que nós fazemos parte, o ex-assassino Paulo, que escreve o texto que nós estamos lendo, o ex-traidor Pedro, que negou Jesus, o ex-corrupto Mateus, que escreveu o Evangelho, que era um corrupto, publicano, o ex-adúltero, assassino Davi, o homem segundo o coração de Deus, o ex-incrédulo Tomé, que Jesus apareceu para ele e pediu para tocá-lo, o ex-inútil Marcos, que Paulo dispensou no início da caminhada, a ex-prostituta Maria Madalena, o ex-possuído Gadareno. Timaço. E eu e você fazemos parte desse time de redimidos, porque nos gloriamos somente na cruz de Cristo, não nós mesmos.
Na igreja não tem pessoas perfeitas, não existe isso. Nós somos a única instituição do mundo que reconhece que precisamos de um Salvador. Fora de nós. Portanto, não há sentido corrigir com dureza. E vai a advertência. É para corrigir com brandura quem for surpreendido em algum pecado. Ó, surpreendido. Aquele que está caminhando e surpreendido. Para aquele que vive no pecado, disciplina. Para aquele que é o nosso narcisista da história, que vive afundado no pecado, cheio de vanglória, disciplina, arrependimento. Para quem está caminhando normalmente acontece alguma coisa, brandura. Porque se você corrigir com dureza, você pode levar essa pessoa a se tornar uma pessoa ansiosa, a duvidar da própria salvação. Você pode levar ela a entender que existe um nível inatingível de santidade e que ela não vai conseguir, ela vai desistir ao contrário de permanecer. Você querendo incentivá-la vai desestimulá-la a continuar. Por isso, brandura. Deus espera que você tenha misericórdia. E para finalizar, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, deverão restaurá-lo com brandura. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Por último, Deus espera que o discípulo seja prudente. Irmãos, repare bem, restaure e tome cuidado para você também não ser tentado. Em outras traduções, ou uma tradução direta, pode ser assim: restaure e tome cuidado para não ficar no lugar da pessoa que você está restaurando. O princípio aqui é o mesmo quando um salva-vidas vai salvar alguém que está se afogando, certo? Diz lá o manual dos bombeiros que se você puder resgatar a pessoa sem entrar na água, melhor. Se você tiver que entrar, você não se aproxima. Por quê? Porque existe o risco real do salva-vidas se tornar uma vítima junto com quem está se afogando. Quando você vai atender alguém que está precisando, você precisa tomar todo o cuidado para não ficar no lugar dela. Exemplo, clássico. Você é líder de célula. A pessoa está com problema no casamento. O casal da sua célula está com problema no casamento. Pede atendimento com você. Vem só a esposa falar com o líder. Ok? E ela começa a falar como o casamento dela é horroroso. E o seu já não está muito bom. E aí no desenrolar da conversa, ela vai falando que o casamento dela é horroroso e como você é um excelente líder. Como você é uma excelente pessoa que você a ouve como o marido não ouve. E aí você já começa a pensar que o teu casamento também não está tão bom e não seria uma má ideia, né, fazer uma portabilidade. Reino de Deus não tem portabilidade. Pode. Mas você já começa. Você sai de lá achando que o seu casamento é uma porcaria. Você ficou no lugar dela. Por isso que não se atende sozinhos. Se atende com problema de conjugal com a sua esposa. Junto. Cuidado. Atender junto com a sua esposa ou com o seu marido é salvar respeitando o procedimento. Para você não correr o risco de morrer afogado. Ou então a pessoa tem depressão. Você vai atender ela e ela despeja 4 horas de reclamação na sua mesa, porque é assim que tem depressão. Normal. A pessoa vai reclamar com você, porque nada está bom para ela, realmente. Só quem passou por isso sabe a desgraça que é. Mas aí o que acontece? Você vai ouvindo aquilo e você não se distancia emocionalmente da pessoa, porque você está tentando ajudá-la, você tem que ter uma distância. E aí daqui a pouco você vai para a sua célula e o louvor já não é muito bom, a igreja já não está muito legal, e você começa a achar as coisas meio ruins, ou seja, o que aconteceu? Você ficou no lugar dela. A hora que você vai encontrar com ela de novo, é ela que está te ajudando. É o deprimido que está falando para você, mas as coisas não são tão ruins assim também. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, né? Você ficou. Você vai trabalhar com alguém que é possuído de vanglória. Não é fácil trabalhar com pessoas assim. E você vai trabalhando, daqui a pouco a pessoa convence que é você quem está errado. Que você está exagerando em relação aos problemas dela. Que as pessoas fazem muita tempestade em copo d'água, que o que ela fez não é tão grave assim, porque é outra tendência desse pessoal, né? Minimizar os problemas. Nunca é tão grave. E aí você sai achando que o louco é você. E fica deprimido e não entende mais nada. Você entrou na confusão da pessoa e não conseguiu tirá-la de lá.
Então Deus espera, irmãos, que o discípulo seja prudente quando for ajudar alguém e não se permita entrar no buraco que a pessoa está. Amém? Fique de pé, vamos orar. Então vamos lá. O que Deus espera então do discípulo? Deus espera que o discípulo esteja morto para si e vivo para Deus, que ele crucifique a sua carne junto com as suas paixões. Deus espera que você e eu andemos no Espírito e não no próprio caminho. Deus espera que você se glorie apenas na cruz de Cristo, que você tenha misericórdia e corrija com brandura aquele que caiu. E Deus espera que você seja prudente ao ponto de não ficar no lugar de quem você está ajudando. Senhor, nós queremos aqui colocar a vida de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, o mais íntimo do nosso ser, revela aquela pessoa que nem nós conhecemos. Só o Senhor conhece, porque é nesse lugar que o Senhor deseja trabalhar conosco, no lugar mais profundo. Nós pedimos, Senhor, muda quem somos, para que nós possamos crucificar nossa carne e termos o fruto do Espírito nas mãos, Senhor. Ajuda-nos a não enxergar o nosso pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver o que o Senhor quer que vejamos, para que nós possamos nos arrepender. Traz arrependimento, Senhor, sobre nós. Traz vida nova. Nos enche com seu Espírito, Senhor, e faz em nós, frutifique em nós o fruto da graça de Deus em cada coração. É assim que nós oramos. Despedimos o seu povo com paz, orando para que cada um possa ter vitória sobre o pecado e sobre as dificuldades, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, excelente domingo.